dia, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de português. Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos ler mais uma historinha da coleção Parque, Prosa e Poesia. Nós vamos ler essa historinha aqui, nós vamos ler esse conto. E na aula de hoje, nós também vamos começar a usar a revistinha Pé de Imaginação 4. Essa da capuzinha lilás, a nossa última revistinha do parque, tá bom? E hoje nós também vamos ver uma atividade no nosso livro de português. Prepare o material para ficar mais fácil aí para vocês. Revistinha do parque, A4 e o livrinho de português. Vamos começar a nossa aula. Essa é a capa do livro que nós vamos ler hoje, da historinha do conto. Nós temos como autora a Saskia Brígido e a ilustradora a Marisa Brito. O título do livro, o nome da história, o nome do conto vem com as letras maiores mais destacadas, que é A Ciranda das Cores. Vocês também estão observando uma imagem. O que tem nessa imagem? Será que dá para vocês imaginarem o que é que vai ter nessa historinha a partir dessa imagem que vocês estão vendo? Quais são as cores que vocês observam aí nessa imagem? Tem algumas cores. O que é que essas cores estão fazendo? O que é ciranda? Escutem e acompanhem com bastante atenção a leitura dessa história nas páginas 8 e 9 da revistinha Pé de Imaginação 4. A Ciranda das Cores. Texto de Saskia Brígido, ilustrações de Marisa Brito. À minha tão amada filha Jéssica, por estar sempre a encantar a ciranda de minha vida. Ao Felipe, por ter me mostrado a verdadeira cor do amor que cura e engrandece a alma. A Deus, por me permitir colorir na tela de minha vida os sonhos que ele sonhou para mim. Numa clara manhã de sol, o azul do céu e do mar resolveu com as outras cores conversar. Chamou o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde do capim, o branco das nuvens e se pôs a falar. Vamos brincar de trocar de lugar? As cores acharam a ideia bastante divertida e, como estrelas cadentes coloridas, todas bailaram no ar, giraram e giraram, e a cada giro inventavam um lugar. Depois de novo giravam até reencontrar o mesmo lugar e um mundo de cores reinventar. E rapidamente tudo ficou diferente. O céu ficou vermelhinho de doer nos olhos da gente. As nuvens ganharam uma cor amarela e reluzente. O verde se espalhou pelo mar e toda a areia da praia se fez azul. Tudo se modificou de sul a norte, de norte a sul. O jumento ficou parecido com o boi-bumbá, pois todas as cores decidiram o bichinho enfeitar. O pitinho, que antes era amarelinho, agora era azul e rosa. A galinha, após botar ovos da cor de chocolate, se exibia toda vaidosa. Naquela manhã, o mundo um novo colorido ganhou, e toda essa história começou quando o papai deixou cair sem querer bem mais que um pinguinho de tinta sobre o papel. Foi tanta tinta que o desenho que o menino acabara de fazer ficou todo coberto de azul. Mas, em vez de chorar, o menino convidou o azul para com todas as cores brincar. Deu asas à sua imaginação, deixou seu coração falar e as cores começaram a cirandar.
No giro da ciranda das cores, o menino se encheu de ideias. Descobriu que sempre é possível a nossa história reinventar, o nosso futuro colorir e nosso mundo transformar. Essa ciranda é assim, não começa em você e nem termina em mim. É uma história sem fim. Depois que vocês leram o texto, vocês agora vão identificar qual é o assunto, qual é o tema desse texto. Vamos identificar também qual é o assunto principal desse texto. Na página 8, nós temos uma pergunta, e essa pergunta é essa ideia principal. Vamos brincar de trocar de lugar? Abram a revistinha Pé de Imaginação 4 nas páginas 20 e 21. Vamos começar a fazer a nossa atividade. Na página 20, nós temos o tempo de leitura e oralidade. Coloque o nome e a data de hoje. A primeira questão: observe o desenho abaixo e verifique as cores reinventadas. O que ficou diferente? Observe bem o desenho e veja o que tem de diferente nele. Diferente do comum. As nuvens. Será que as nuvens são amarelas? O céu é vermelho? Observe com atenção e diga o que mudou. A segunda questão é para ouvir a história com atenção. Vocês já ouviram. Vamos para a terceira. Qual a ideia central da história lida pela professora? O menino brincou com as cores brincam de trocar de lugar, o jumento que ficou parecido com o boi-bumbá, as nuvens que ganharam cor amarela. De acordo com a história, você vai marcar apenas uma opção. Qual é a ideia central da história que foi lida? Passando para o tempo de escrita. Primeira questão, copie a pergunta que indica o assunto principal do texto. Então, vocês vão precisar retornar lá para as páginas 8 e 9 e ler novamente a história. Você vai copiar aqui a pergunta que vai indicar o assunto principal do texto lido. Segunda questão, qual outro título você daria para a história? Escrevam. Então, você vai inventar um novo título para a história que foi lida. E a terceira questão, o que você mudaria no desenho com as cores reinventadas? Então, o desenho que está na página 20, o que você mudaria? Então, você vai desenhar novamente e dar um novo colorido, usando cores diferentes. Continuando a nossa aula, agora vocês vão pegar o livro de português, nas páginas 176, 177 e 178. Prestem atenção nas explicações, porque depois vocês irão responder as atividades nessas páginas. Uso do C e cedilha. Cedilha é um sinal gráfico que aparece debaixo da letra C. É usado antes das vogais A, O, U para dar o som de S, que pronunciamos sa, só, su. São exemplos de palavras com cedilha: moça, braço, açúcar, dança, abraço, açude. Vejam a colocação do cedilha antes das vogais A, O, U. Regra muito importante: cedilha nunca é usado no início da palavra. Então, não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que começa com cedilha. Antes das vogais E, I, usamos a letra C, formando os sons sé, si. Exemplos: céu, saci, cenoura, circo.
Tchau, crianças. Beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.